Olá, senhoras e senhores. Aqui é Rivanildo Santos, bombeiro profissional civil, técnico em enfermagem e coordenador da RS Treinamentos. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail rivanildosantos@hotmail.com ou pelo nosso telefone, pelo nosso WhatsApp, o 988657616, e agendar uma visita técnica para que possamos estar prestando o melhor atendimento possível à sua empresa. A RS Treinamentos atua na área de cursos de APH, palestras contra acidentes, prevenção e combate a princípios de incêndio. Também ministramos cursos de NR33 e NR35. A RS Treinamentos tem profissionais altamente qualificados para prestar o melhor atendimento à sua empresa. Você pode entrar em contato conosco e agendar uma visita aí para podermos estar lhe atendendo, tá ok? Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like aí na descrição do vídeo, tá? Toda semana nós estamos trazendo aí para vocês alguns temas na área de saúde, na área de prevenção. E hoje o nosso tema aí será esse aí, pessoal. Prevenção contra incêndios. Vamos entender um pouco, sobre o que é o incêndio, como podemos trabalhar nessa área prevencionista e também conhecer os agentes extintores, ok? Nosso trabalho, pessoal, ele é sério, tá? Temos aí um compromisso sério em trazer informações fidedignas para todos vocês, porque é algo que pode mudar e fazer um diferencial na hora de um sinistro, ok? Vamos lá, sobre incêndio, nós vamos trazer a parte aí introdutória. Na parte introdutória nós vamos trazer sobre o que é fogo, classes de incêndio, agentes extintores e o combate a princípio de incêndio. Vamos juntos comigo aí. Então, a introdução. Todos os dias, nós bombeiros saímos de casa com a missão de proteger e salvaguardar vidas e patrimônios. Muitas vezes, arriscando a nossa própria vida em prol de salvar uma outra. Um bombeiro não mede esforços para salvar, não recua diante do perigo. Ele age com prudência e com garra, mas sem recuar ante o perigo, se tem uma vida a ser salva. Autor desconhecido. Senhores, o bombeiro, quer seja ele militar ou civil, ele tem um comprometimento com a sua profissão, com o seu trabalho, tanto na área de combate direto, como na área prevencionista, que é o meu caso. Como bombeiro civil, atuamos primariamente na área prevencionista para poder evitar que haja um sinistro. E caso esse sinistro venha a ocorrer, nós estamos prontos para e em condições de prontos para agir e em condições de agir em prol de vidas e patrimônio. Sempre agindo com prudência, com dedicação e com seriedade no nosso trabalho. Essa é a introdução aí desse autor desconhecido que pensa dessa forma. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso material. Fogo. Para entendermos um pouco sobre o que é o fogo, sobre o que vem a ser um princípio de incêndio ou um incêndio propriamente dito, temos que entender o que é o fogo. Fogo é a reação química desejada e utilizada pelo homem sob controle, sob o seu controle, ok? Composição do fogo. O fogo é composto por uma combinação de alguns agentes que pode ser definido como o triângulo ou tetraedro do fogo.
Aí está o tetraedro do fogo. O fogo é composto por O2, que é o comburente, o oxigênio em si, o combustível e o calor, que na junção desse triângulo vai gerar a reação em cadeia, fechando em si o tetraedro do fogo. Ok? Incêndio. Olha aí que situação. Vejam que situação. O fogo em si, como nós vimos na primeira parte aí, do que é o fogo é uma reação em cadeia, né? O que emana luz e calor também, e ele é provocado pelo homem sob seu controle, ok? Aonde o homem tem o controle em si daquele fogo, é aquela fogueirinha que o homem pode fazer ali, como vimos, né, na imagem, é o fogo do teu fogão de cozinha, de uma vela, então ele é controlado. Já o incêndio é o fogo propriamente dito quando este foge do controle do homem, causando devastações e mortes. O incêndio ele é totalmente descontrolado, causando aí devastação e mortes. Temos as classes de incêndio. O incêndio classifica-se conforme o material combustível que esteja em queima. As classes de incêndio são A, B, C, D e a classe K. Essas são as 5 classes de incêndio. É mais comum nós vermos aí as 3 primeiras, né? Classe A, B e C. Vamos entender cada uma dessas classes de incêndio, do que elas são compostas, de que materiais são compostos. Vamos lá. Classe A de incêndio. A classe A de incêndio, vamos entender bem aí, é o incêndio de materiais combustíveis sólidos, como madeira, tecidos, papel, plástico e etc. Para sua extinção é necessário o esfriamento, ou seja, elimina-se o componente temperatura. A água é a substância extintora ideal. Usa-se extintores de classe A, ABC ou AB, tá certo? Entendam, essa classe A são de materiais sólidos, como madeira, tecido e papel, que eles queimam na sua superfície internamente e deixam resíduo. Porque o agente extintor ele tem que ser de classe A. Como diz a literatura, para sua extinção é necessário o esfriamento, ou seja, elimina-se o componente temperatura. Porque quando se utiliza qualquer outro agente extintor nesse tipo de material, ele vai conter as chamas na sua superfície, mas internamente ela ainda vai estar queimando, vai ter brasas vivas e pode ter uma reignição daquele componente, tá? Daquele material combustível. Então por isso que é utilizado a classe A, para que possa haver ser encharcado aquele material, eliminando o componente temperatura daquele material combustível. Classe B de incêndio. Incêndio de líquidos inflamáveis, tintas, gordura, solventes, óleo, gasolina e etc. Para sua extinção é necessário eliminar o oxigênio ou interromper a reação em cadeia que se produz durante a combustão. Usa-se extintores BC, ABC ou AFF, que é o espuma, tá? É um agente extintor de espuma que ele tem o LGE, que é o líquido gerador de espuma, que vai ser
acoplado junto com a mangueira para poder ser utilizado ali com a água, gerando a espuma, e vai fazer a espuma mecânica contendo esse incêndio em líquidos inflamáveis. Tem também na versão de extintor, tá, portátil, que pode ser utilizado também nessa linha. Os líquidos inflamáveis, por que a gente não pode utilizar diretamente a água em si? Porque quando o agente extintor água entra em contato com um desses componentes aí, principalmente o óleo, a gasolina, solventes, ele vai espalhar, pode espalhar esse líquido que vai estar em combustão, aumentando e propagando mais ainda o foco de incêndio. Por isso que não é muito indicado utilizar a água diretamente, e sim um extintor de pó químico seco, tá certo? Vamos lá, classe C de incêndio. Incêndios de equipamentos elétricos sob tensão, ou elétrico energizado, como queiram. O agente extintor não deve ser condutor de eletricidade e, portanto, não se podem usar soluções aquosas, como extintores de água ou espuma. Usa-se extintores de classe BC ou ABC. Uma vez cortada a corrente elétrica, tá certo? Pode-se usar água ou extintores de classe A, propriamente dito, ou espuma química. Nesses equipamentos, pessoal, aí de eletrônicos, né? O eletroenergizado, ele classifica-se como classe C, por exemplo, aí computador, televisor, aparelho de DVD, né? Ventilador. Então, não é plausível que se use o extintor de água ou de espuma. Por quê? A água, nós todos sabemos aí que é condutor de eletricidade. E isso aí vai ocasionar um problema maior. Temos que ter todo cuidado na hora de utilizar um extintor em um equipamento elétrico energizado. As classes de incêndio que poucos conhecem, né? Só quem é mais da área, quem está trabalhando no dia a dia, que tem cursos nessa área aí, que conhece, que é a classe D, que é o incêndio de determinados metais combustíveis, como por exemplo magnésio, titânio, zircônio, sódio, potássio e etc. Requerem extintores com pós químicos especiais, já que estes metais podem autogerar o oxigênio durante a combustão. Qualquer outro agente extintor não é apto para apagar este tipo de incêndio. Senhores, essa classe de incêndio também aí, ela é conhecida como a classe de incêndio de materiais pirofóricos, tá certo? Que é o titânio, o zircônio, o sódio, o potássio, o magnésio. E se esses materiais eles estiverem em alta temperatura, for utilizado um extintor, por exemplo, de água, ele ele pode explodir, tá certo? Vai haver um rompimento da reação em cadeia, aumentando-se a queima por conta da produção de oxigênio, e quando você utiliza a água, você está conduzindo mais ainda oxigênio para esses materiais e pode aumentar o sinistro. Então, tem que ser utilizado extintores de pós químicos especiais. Um extintor de pó químico seco ou o classe ABC também pode ser indicado, mas com todo cuidado, tá certo? A classe K de incêndio. Classe K de incêndio
é o incêndio de óleos vegetais ou gorduras animais. Requerem extintores especiais para incêndios de classe K que contém uma solução aquosa de acetato de potássio que, em contato com fogo, produz um efeito de saponificação que esfria e isola o combustível do oxigênio. Então, esse extintor é o extintor de classe K. É um pouco difícil para ser encontrado no mercado, principalmente aqui no Nordeste. Nós não temos empresas que trabalham com esse tipo de extintor, tá certo? Só em São Paulo que nós conseguimos comprar esse extintor, lá para a empresa onde eu presto serviços. Então a gente entende o seguinte: ele age, todos esses agentes extintores, eles têm uma ação primária e secundária. Esse extintor de classe K, ele age primariamente na área de resfriamento e secundariamente de isolamento. Ele vai isolar o combustível do comburente, do oxigênio, tá? Então é um extintor um pouco difícil de ser encontrado, mas é o mais ideal para ser utilizado principalmente em cozinhas de restaurantes. Vamos entender aí os agentes extintores. Os extintores, tá? Que são os nossos agentes extintores mais encontrados, são nos estabelecimentos, são os de classe A, B e C. Os extintores mais encontrados nos estabelecimentos são os extintores de classe A, B e C. Quais são os extintores? Vejam só. Primeiro, vamos entender aí essa gravura, né, esse disco. Em todo o ambiente que você chegar, isso aí é norma, tá certo? Do Corpo de Bombeiro Militar dos estados, principalmente aqui em Pernambuco, nós temos o nosso COCIP, que determina que seja assim a sinalização de cada extintor. O extintor de água, o círculo vermelho, parte interna branca. O de pó, círculo vermelho, parte interna azul. E o de CO2, a área externa, o círculo vermelho, e a interna, o círculo amarelo, sendo na cor amarela, para sinalizar cada um dos agentes extintores. O extintor de água, vejam só, vamos entender logo o extintor de água e o extintor de pó, que eles são bem parecidos, senhores, são muito parecidos. Se você olhar aqui, ó, na gravura, aqui há um manômetro, tá certo? Há um manômetro onde tem um ponteiro e tem um traçado verde. Esse traçado verde, ele mostra como é que está a pressurização desse extintor, ok? Porque se o extintor ele tiver com a pressão baixa, ele para mim não serve a não ser como peso de papel, tá? Então tem que se estar avaliando, você no seu estabelecimento, na empresa onde você trabalha, sempre verificar isso aí. Se o extintor ele está com a pressão ok, se não baixou a pressão, se ele não está com a pressão muito elevada, e também a validade do extintor, tá? Nessa empresa aqui, desse extintor, é muito bom porque ela demonstra aqui, ó, nessa etiqueta, qual o tipo de agente extintor, ele dá toda a informação técnica desse extintor. Todos eles devem ter essa informação técnica, mas tem algumas empresas que não colocam tão detalhado assim. Tem que ter o selo do Inmetro. E aqui, ó, se conseguir observar bem, tem aqui um disco amarelo. Isso aqui, essa cor, são as cores que indicam qual é a validade do extintor, o ano de validade dele. Cada ano é uma cor diferente. Nesse ano de 2020, por exemplo, a cor desse anel sinalizador é na cor verde, tá?
Ano passado ele foi na cor lilás, esse ano é na cor verde. Temos aqui, ó, o mangotinho do extintor, tá certo? Você pode ver o extintor de água e o extintor de pó, eles são bem parecidos. O que muda é o bico do extintor, que um tem a abertura mais aberta e o outro mais fechada por conta da pressão do tipo do agente extintor, ok? Essa parte aqui, ó, que eu estou passando aqui, ó, o mouse, é o gatilho do extintor, onde ele vai ser acionado. E aqui é a alça de transporte, onde você vai apoiar a mão para poder transportar esse equipamento, ok? Sem correr o risco de danificar o gatilho de acionamento. Todo extintor ele tem um pino de segurança junto com um lacre. Para você utilizar o extintor, você vai girar o lacre, girar o pino, perdão, rompendo o lacre e vai liberar o gatilho para ser utilizado esse extintor, tá certo? Porque eu quis botar primeiro aqui os dois aqui de frente, porque os cilindros são bem parecidos. Esse extintor de pó aqui, ele é um de 4 kg e esse de água, ele é de 10 litros. Mas o cilindro ele é bem parecido. Você tem que tomar cuidado na hora de utilizar no sinistro, no princípio de incêndio, ver qual tipo de extintor que você está realmente pegando. Confira na etiqueta, tem que ter calma, tá certo? O brigadista aí, ele tem que ter calma, aquela pessoa que vai dar o primeiro combate, ele não pode agir por emoção. Ele vai examinar aqui a etiqueta, viu o disco, mas dê uma olhada na etiqueta, porque às vezes possa ser que alguém desavisado ou por maldade, que existe isso infelizmente, possa trocar os extintores. Então você olha a sinalização. Se tiver sem nenhuma sinalização, tiver no escuro, por exemplo, você pode dar uma batida no cilindro. A batida, né, o som do extintor de água, ele é metálico. E o de pó, ele é mais seco. Ok? Vamos aí, ó, agora para o extintor de CO2. Entenda agora por que eu deixei ele por último. Porque ele é totalmente diferenciado aí, né? As suas características são bem diferenciadas dos outros dois extintores. O extintor de CO2, ele tem o mangotinho, porém aqui ele tem um difusor, é o nome dessa peça aqui, tá? Difusor, não é funil, é difusor. Ele também tem aqui, ó, a alça de transporte, tá? Deixa eu puxar aqui o mouse. Tem a alça de transporte e o gatilho de acionamento. Também tem o pino de segurança com lacre. Isso aí é obrigatoriedade, tá? Se um lacre tiver rompido de um extintor, principalmente um extintor de CO2, esse extintor ele está fora de combate, porque não vou saber se ele foi utilizado, se ele tem carga ou não. Geralmente o extintor de CO2 ele é de 4 e 6 kg de agente extintor, ok? Qual a forma de utilizar esse extintor? Cuidado, muito cuidado. O extintor de CO2, diferente do extintor de pó e o de água, ele não tem o manômetro para mostrar a pressurização, o nível de pressão que está dentro do cilindro. Por quê? Porque ele trabalha sob alta pressão, por conta do gás carbônico, trabalha sob alta pressão. O cilindro dele ele não tem solda ou costura, como alguns preferem chamar, diferente do de pó e do de água, que tem solda aqui em cima, solda na lateral e tem aqui, alguns tem até embaixo, tá certo? Tanto de pó como de água. Já o de CO2 ele não tem essa solda, ele tem uma válvula de escape, feito aquela válvulazinha lá da panela de pressão. Porque se ele estiver sob alta pressão, quando ele for acionado, ele não vai romper, ele vai liberar
essa pressão excessiva por essa válvula, ok? Quando você for utilizar o extintor de CO2, aqui ó, essa parte onde eu estou passando o mouse chama-se punho, tá? Você vai segurá-lo nessa área aqui, nunca em contato com o difusor, porque ele é CO2, é gás carbônico, ele vai liberar uma temperatura muito baixa e a sua mão pode ficar colada nesse difusor tendo queimaduras, ok? Deu para entender isso aí? Muito cuidado com o uso desses extintores, qualquer um deles. Nunca brinque com o extintor, apontando o extintor para o rosto do colega, por brincadeira, seja ele de água ou de pó, porque se atingir o olho, a pressão do extintor de água pode cegar. O extintor de pó, ele pode cegar. E o extintor de CO2 pode matar por asfixia. Tá certo? Portanto, esqueçam aquelas brincadeiras que a gente costumava ver quando criança, em programas humorísticos, do indivíduo pegar o extintor e acionar em cima das pessoas, principalmente o de CO2. Esqueçam isso aí, porque isso é gás carbônico, ele expurga, tira o oxigênio do ambiente e pode acabar causando uma asfixia ou morte por asfixia, tá certo? Aqui em Recife mesmo nós tivemos, alguns anos atrás, uma tragédia, né? Alguns trabalhadores que estavam fazendo serviço em um espaço tido como confinado, eles utilizaram alguns extintores de CO2 para desentupir uma tubulação e não tinham nenhuma proteção respiratória e acabaram morrendo por asfixia por conta do CO2. Então todo cuidado é pouco com extintores. Isso aí não é para brincar. Como usar o extintor? Aí dei uma breve explicação, né, como usar o extintor, mas a gravura aqui nos mostra com mais detalhe. Primeiro, você corta o lacre de plástico, né? Quando você gira o pino, você já rompe o lacre, retira o pino de segurança. Figura 2, faça um teste. Senhores, teste esse extintor antes de você ir para a frente de combate do fogo, tá certo? Porque se você for para a frente de combate do fogo sem testar o extintor antes e quando chegar lá próximo ao fogo e você for fazer o acionamento e esse extintor negar a funcionabilidade dele, você pode acabar se tornando uma vítima do sinistro. Então você testa antes o extintor, faz um acionamento prévio, depois você se dirige para o fogo em uma distância segura, tá, do foco e vai fazer esse acionamento, como mostra a figura 3, sempre para a base do fogo. Dirija o jato para a base das chamas e faça movimentos de um lado para o outro, tá certo? Esse movimento ele pode ser ali na horizontal, você vai fazer ele na horizontal. Rivanildo, posso ser com o extintor de pó dessa forma, o extintor de água também dessa forma? Com todos eles você vai fazer esse movimento, porque você vai quebrar a queima do material combustível, ok? Se o fogo estiver se propagando verticalmente, você pode fazer esse combate. Mire na base e faça o movimento ascendente. Se o fogo tiver ascendente, pessoal, se ele tiver se propagando na vertical, você pode fazer o combate também com o extintor na vertical. Ok? Deu para entender isso aí? Vamos seguir. Aí está um grupamento, né, aí de treinamento de brigadistas fazendo o treinamento de combate a incêndio nesse tacho de combustível. Isso aí é um tacho de combustível. Você vê aí a cor da chama, né, bem amarela aí, com uns pontos mais avermelhados.
E ele está utilizando aí o extintor de pó químico. Veja aí como é que ele está fazendo esse direcionamento para o combate. Entenda o seguinte, você vai lá, faz o combate ao princípio de incêndio, a área sinistrada, conteve a chama, apagou a chama, você vai fazer o quê? Recuar. Senhores, nunca dê as costas para o ponto do sinistro, tá certo? Pois pode haver uma reignição, tendo até mesmo uma possível explosão, como nós chamamos aí de flashover, tá? Então, cuidado, não dê as costas para o ponto do sinistro, ok? E outra, quando você for realizar o combate, você se dirija sempre a favor do vento, nunca se dirija contra o vento, pois o vento em si pode mandar as chamas contra você. Então, medida de segurança, faça essa aproximação dessa forma. Fez o combate, recua atentamente, visando ali a área sinistrada. Ok? Deu para entender? É isso aí, pessoal. Esse é o nosso conteúdo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like aí na descrição do vídeo e o seu comentário sobre o nosso trabalho, ok? A RS Treinamentos agradece a sua participação. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail, rivanildosantos@hotmail.com ou pelo nosso WhatsApp 988657616. Agenda a visita técnica que nós estaremos entrando em contato com você e realizando o melhor atendimento possível para a sua empresa, ok? Aceitamos aí também opiniões, tá certo? Sobre o nosso trabalho. Mande aí a sua dúvida, mande aí um tema para que possamos fazer um vídeo aí para vocês. Estaremos trocando essas informações. A RS agradece mais uma vez a sua participação. Fique com Deus e até a próxima.